Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Espero que todos vocês se encontrem muito bem em suas casas. Eu gostaria de partilhar com vocês nessa manhã de terça-feira da quarta semana da Páscoa sobre o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que é extraído do Evangelho de São João, São João Evangelista, e nos capítulos 10, versículo 22 a 30. E diz-nos assim João: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Então, amados irmãos e irmãs, na verdade, o Evangelho de hoje, Jesus Cristo deixa bem claro que todo o problema em torno do mistério da sua pessoa, da pessoa do Cristo, não é falta de esclarecimento. Ele mesmo diz aos judeus que lhe perguntam, mas por que não diz logo a nós se tu és o Messias ou não? E Jesus Cristo então vai fazer eles entender que ele já falou muitas vezes que ele era o Messias, o Filho de Deus. E a questão não é, ou melhor, o problema não é a falta de esclarecimento, de enunciado. Ele já falou tantas vezes, por palavras, mas também por gestos e obras. Jesus Cristo opera milagres que somente Deus poderia. E Jesus Cristo se apresenta ali na comunidade como aquele que perdoa os pecados, que o próprio judeus reconhece que só Deus tem esse poder de perdoar os pecados. Jesus Cristo, então, expulsa os demônios. E Jesus Cristo faz tantas coisas boas e ensina o caminho que nos leva a Deus. Porque vai dizer Santo Agostinho que o nosso fim, o fim da nossa caminhada de santidade, nesse percurso rumo à santidade, ou buscando cada vez mais sermos santos, termina em Deus. O Papa Francisco, em uma de suas homilias dessa semana, nos diz algo muito bonito. Fala que não se pode seguir a Jesus Cristo sem antes estar livre, sem ter uma liberdade. E muitas vezes nós entendemos a liberdade como libertinagem. Isto é, a liberdade, muitas vezes entendemos que é aquilo que queremos fazer e fazemos ao nosso bel prazer, quando na verdade isso é uma libertinagem. Santo Agostinho, no livre-arbítrio, vai nos dizer, nos seus escritos belíssimos, que o homem se torna livre quando se aproxima cada vez mais de Deus, que é o seu fim. Mas primeiro precisa reconhecer Deus como o Senhor de sua vida. E não é preciso Jesus Cristo falar, responder a ele, sim, eu sou o Messias. Antes, os judeus têm que ter no seu coração a liberdade e o discernimento de entender que as obras que são realizadas por aquele homem que está ali pregando em meio a eles é própria de Deus. Reconhecer Deus por meio de suas obras, dos seus atos, de sua ação na nossa vida. Quantas vezes corremos o risco também de, como judeus, de não reconhecermos Deus na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes esquecemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida é pura graça de Deus. Até o dia que Ele nos concede de acordarmos vivos, isto é, acordar vivo já é a graça, a ação de Deus na nossa vida.
e uma oportunidade que Ele nos dá para sermos melhores, para buscarmos Ele com mais fervor, com fé. Nesse tempo de pandemia, eu tenho observado que muitas vezes as preocupações das pessoas é seguir aquilo que nos propõe a grande mídia e esquece que o antídoto para toda essa pandemia se encontra em nós, no nosso coração, Deus. Toda vez que seguimos as indicações externas, de se abençoar vela para rezar, de se abençoar fósforo, de se abençoar azeite, óleo, devemos lembrar que dentro de nós, ou melhor, dentro de nossa casa, existe o antídoto para nos proteger, para nos salvar. Aquele que, no domingo passado, antes de ontem, se apresentava a nós como a porta das ovelhas. Aquele que coloca como segurança das nossas vidas, mas antes, aquele que está disposto a dar sua vida por nossa salvação. E de fato deu. Possamos então acreditar em Cristo Jesus. Ele, que é o nosso Senhor, nosso guia, nosso mestre. Mas antes, que é Deus. Ele que nos dá a segurança. Amém. Tenham um bom dia a todos.